Começa agora o Tela 1 dessa quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Ações de conscientização marcam o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Impostômetro atinge hoje R$1 trilhão. E a obra de restauração da Catedral, que deve terminar na próxima semana. Eu sou Vitória Peluso. E eu sou Rafaela Guimarães. O Tela 1 de hoje está no ar. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é comemorado hoje. Segundo estudos do Ministério da Saúde, 20% da população adulta de Curitiba fuma. E para conscientizar os curitibanos dos males do cigarro, várias ações foram realizadas no centro de Curitiba durante todo o dia. Hoje é considerado o Dia do Combate ao Fumo. A data foi marcada por eventos na capital. Na Praça Osório, o Programa de Controle do Tabagismo ofereceu gratuitamente à população o exame de manoximetria. Apesar do nome, o teste é simples, rápido e serve para dosar a quantia de monóxido de carbono no pulmão, e tanto fumantes quanto não fumantes podem fazer. Adilson Machado tem 71 anos e fuma desde os 13. Ele fez o teste do programa, mas não pretende largar o vício. Se tiver com problema no pulmão, comprometido, alguma coisa assim, a gente para, lógico. Mas se tiver tudo bem, não vejo motivo. Assim como Adilson, Cleusa Rodrigues também começou cedo com o cigarro. Aos 15 anos já fumava. Hoje, aos 55 anos, sente as consequências das mais de 4.000 substâncias presentes no cigarro e tenta parar. Vou dormir melhor, vou respirar melhor, né? Primeiro dizer que a principal coisa para quem quer parar de fumar é estar motivado para isso. E segundo, procurar uma unidade de saúde básica perto da sua casa e lá perguntar pelo programa, dizer assim, ó, eu quero parar de fumar. E aí eles vão informar para você aonde é que estão acontecendo esses programas. É feita uma inscrição prévia, ele passa por uma avaliação médica também para individualizar o tratamento nesse processo de parar de fumar. As pessoas têm que parar de fumar imediatamente, porque as consequências não só vai criar problema de saúde para a própria pessoa que fuma, com a pessoa que convive com aquela pessoa que não fuma. Quem não teve a oportunidade de realizar o teste hoje e quer avaliar o seu consumo de cigarro, neste sábado e domingo a campanha vai estar com a tenda no Centro Cívico a partir das 9 horas da manhã. A restauração da Catedral, localizada na Praça Tiradentes, deve terminar na próxima semana. A Catedral Basílica Menor de Curitiba está com mais de 90% das obras concluídas. Sua entrega fará parte das comemorações do Dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira da capital. A revitalização teve um orçamento de R$5 milhões e o financiamento foi feito pela Prefeitura através da venda de cotas de potencial construtivo. De acordo com a programação, a inauguração da Catedral acontece no dia 6 de setembro, próxima quinta-feira. A arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia de janeiro chegou a R$1 trilhão hoje. Confira na matéria de Amanda Bacila. O impostômetro que fica na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba, foi o centro das atenções na tarde desta quarta-feira. Olhares curiosos dividiam a dúvida sobre os números do aparelho. Por volta das 4h30 da tarde, o impostômetro bateu a marca de R$1 trilhão. O valor corresponde a impostos federais, estaduais e municipais arrecadados em 2012. A marca de R$1 trilhão aconteceu pela primeira vez no ano de 2008, no dia 13 de dezembro. Em 2009, aconteceu no dia 6 de dezembro. 2010, no dia 18 de outubro, 2011, no dia 13 de setembro e em 2012, no dia 29 de agosto. O valor foi atingido 15 dias antes em relação ao ano passado. A marca de R$1 trilhão já chegou em 2008 e, com o passar dos anos, tem vindo cada vez mais cedo. É muito preocupante e eu acho que a gente tem que protestar, a sociedade toda tem que protestar, porque os governos têm prorrogado essa reforma tributária e reforma do Estado já há muitos anos e não fazem nada, não têm coragem de fazer porque é complicado. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro teve que trabalhar até o dia 29 de março só para pagar impostos. A previsão é que até o fim do ano o valor ultrapasse R$1,5 trilhão, o que seria o recorde de arrecadação desde a criação do medidor em 2005. Mais de 70% da população brasileira acredita que não paga imposto. Elas
focam muito no imposto de renda. Então, pelo fato de não fazer a declaração de ajuste anual para pagar algum imposto, acreditam que não devem impostos. E quando a gente mostra, através do feirão do imposto, os produtos e serviços que são consumidos com uma carga tributária enorme, as pessoas ficam indignadas e aí sim começam a olhar para esse 1 trilhão que esse ano veio 15 dias antes do que foi o ano passado. O Ministério da Saúde investiga cerca de 1.300 hospitais, clínicas e consultórios com suspeita de abrigar médicos com acúmulo irregular de trabalho no Paraná. Os profissionais são suspeitos de trabalhar em mais de 2 empregos públicos, ter registros em 2 equipes do Programa Saúde da Família e atuar em mais de 5 estabelecimentos privados. Em Curitiba, pelo menos 6 médicos receberam advertência por terem mais de 2 empregos públicos no registro do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Os profissionais de estabelecimentos que desrespeitarem as normas podem sofrer processos administrativos e terem de optar por um número de empregos que não infrinja a legislação. E o Descobrindo Curitiba dessa semana é sobre a fonte Maria Lata d'Água. Ai, não sei te dizer. Não sei o nome. Bom, o nome eu sei que dizer a mulher da lata. Não. Não tenho a menor ideia. Não. O nome dessa fonte chama-se Maria Lata d'Água. A fonte Maria Lata d'Água foi instalada pela Prefeitura de Curitiba em maio de 96. A obra Água pro Morro foi feita pelo artista plástico paranaense Herbo Stenzel e conquistou diversas medalhas dos salões de artes que participou. Em 1944, o artista plástico e escultor paranaense Herbo Stenzel esculpiu a obra chamada Água pro Morro. Ela está localizada na Praça José Borges de Macedo, nos fundos do Paço da Liberdade. A escultura retrata o fator social, representado por uma mulher negra com uma lata d'água na cabeça. E agora, você sabe me dizer sobre a fonte Maria Lata d'Água? Vamos falar do tempo? A frente fria que trouxe chuvas está se afastando do estado e o tempo volta a ficar mais estável. Em Curitiba, a previsão para amanhã é de sol com nuvens. A temperatura deve ficar entre 9 e 19 graus. No litoral, o dia vai ser bastante nublado. A mínima será de 14 e a máxima de 22 graus. Vamos conversar agora com o Dr. Luiz Henrique Furlan. Ele é cardiologista e médico da família. Olá, Dr. Luiz. Olá, Rafaela. Quais são os principais problemas causados pelo tabagismo? Bom, o tabagismo ele está principalmente associado com as doenças cardiovasculares e com o câncer, né? Dentro das doenças cardiovasculares, a gente poderia citar a doença isquêmica do coração, que seria infarto, angina, né, por obstrução da artéria do coração. Poderíamos também citar a doença cerebrovascular, que seria o acidente vascular cerebral, doenças isquêmicas periféricas, como amputações de membros inferiores e também os cânceres, né? Câncer principalmente da via digestiva, câncer de boca, laringe, câncer da via respiratória e alguns tipos de câncer como câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de bexiga. E como a linha de fumo pode ser importante para as pessoas que não são fumantes, para aqueles fumantes passivos? Veja, o cigarro, né, o tabagismo ativo, o fumante, o cigarro é considerado um principal causa de risco, o principal fator de risco evitável hoje, né? A principal causa de morte no mundo evitável. E o tabagismo passivo, que é o fumante passivo, seria a terceira maior causa de morte no mundo evitável. Então, o avanço, né, a lei anti-tabagismo, sem sombra de dúvida, foi um avanço para proteger as pessoas que são os fumantes passivos, né?
porque o fumante passivo também está exposto aos mesmos riscos que o fumante ativo, por estar no mesmo ambiente e inalando a fumaça do cigarro, que contém centenas de substâncias que são cancerígenas e estão associadas a essas doenças cardiovasculares que eu comentei com você, né? Então, a lei que proíbe o tabagismo em ambientes fechados, sem sombra de dúvida, é um avanço do ponto de vista de políticas públicas de saúde para a proteção dos indivíduos que não são fumantes e estavam expostos ao risco da fumaça do cigarro, né? E sobre o narguilé, ele é tão prejudicial à saúde quanto o cigarro comum? Toda forma de tabagismo, seja o cigarro, narguilé, charuto ou mesmo o cachimbo, são práticas, né, que estão associadas ao risco de câncer, de doença cardiovascular. Então, narguilé, charuto, cigarro, eles estão associados porque no momento que a gente inala a fumaça do cigarro, nós inalamos uma fumaça a alta temperatura que vai fazer irritação, né, das células da boca, da via respiratória e via digestiva. Então, qualquer forma de inalação de fumaças com gases superaquecidos, que é o caso do tabagismo, vai estar associado com as doenças, principalmente câncer e doenças cardiovasculares. Doutor, hoje sendo o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, o senhor poderia dar para as pessoas que precisam parar de fumar ou que querem parar de fumar algumas dicas de como fazer? Sem sombra de dúvida. O próprio Ministério da Saúde, né, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estabeleceu um programa de combate ao tabagismo. Então, hoje em dia, qualquer cidadão, seja ele atendido pelo sistema público ou pelo sistema suplementar, ele deve procurar ajuda médica para tentar parar de fumar, né? Então, existe hoje estudos científicos mostrando que só o fato do aconselhamento médico para uma pessoa que ele atenda sobre a interrupção do tabagismo já ajuda a colocar o indivíduo num processo de reflexão, né? Então, existem fases que o indivíduo passa no momento que ele decide parar de fumar. Tem uma fase pré-contemplativa, onde ele já ouviu, né, todo mundo já ouviu falar que o cigarro faz mal à saúde, mas ele ainda não está preocupado com isso. E aí tem uma segunda fase que chama fase contemplativa, onde ele começa a pensar na possibilidade de parar de fumar. Então esse indivíduo na fase contemplativa é um indivíduo que teria a maior chance de conseguir parar de fumar, né? E aí chega a fase da ação, que é a fase concreta, onde ele marca uma data, ele procura a ajuda de um profissional de saúde, um médico, né? E aí, com a ajuda de medicamentos hoje disponíveis, a gente pode utilizar um medicamento para reduzir a abstinência. Porque o cigarro, ele é uma dependência química e uma dependência psicológica. A dependência química é da nicotina, né? Tanto é que uma das terapêuticas para a substituição, para a interrupção do tabagismo é a utilização de adesivos com nicotina. Então, o indivíduo decide parar de fumar e, nesse momento, a gente pode entrar com medicação via oral, que uma delas é a bupropiona, que é uma medicação que diminui a fissura, a vontade de fumar, que é a dependência química. Além da bupropiona, também dá para se utilizar adesivos de nicotina para diminuir a abstinência, porque a hora que o indivíduo para o tabagismo, né, ele interrompe subitamente o uso da nicotina, ele tem sintomas de abstinência, com dor de cabeça, com irritabilidade, insônia, e aí esses sintomas são reduzidos com a medicação. Então, quem quer parar de fumar hoje, tem uma ampla oportunidade, seja no sistema público ou no sistema suplementar de saúde, né? Quem tem um plano de saúde, por exemplo, pode procurar um médico, um clínico geral, um pneumologista, um cardiologista, e esse médico vai estar apto a ajudar qualquer indivíduo a parar de fumar. Existem também programas com grupos de autoajuda, né? Onde as pessoas frequentam um grupo que tem uma série de orientações, de palestras sobre como parar de fumar, e algumas pessoas que já conseguiram parar de fumar participam desses grupos, contando experiência, partilhando as experiências de como foi o processo de parada de fumar, né? Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor no Tela 1. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para a gente continuar falando desse tema, que sem sombra de dúvida é um tema bastante importante para a saúde das pessoas. Muito obrigado. Obrigada. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Agradecemos a companhia e amanhã estamos de volta. Até lá!